Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca da exposição do Evangelho de João. Essa é a 11ª parte da série. Até aqui o Senhor tem falado coisas tremendas, revelações profundas ao nosso coração. E não vai ser diferente na gravação de hoje. Amém, queridos? Nas últimas 4 gravações, especificamente, nós meditamos sobre uma porção maravilhosa de João capítulo 1, versos 47 a 51, e do capítulo 2, versos 1 a 12. E nós vimos lá Jesus falando com Natanael, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Por causa disso ele veria coisas maiores. E no terceiro dia, olha só, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E nós vimos lá conversas proféticas do Senhor Jesus, acontecimentos proféticos ali, falando acerca do melhor vinho que vamos experimentar na ocasião do casamento do Senhor Jesus com a sua noiva. Enfim, foi maravilhoso, né? Maravilhosa essa porção e essas 4 partes. Então, nessa mesma vibe, vamos dando continuidade aqui a partir do verso 13 de João capítulo 2. Estando próxima a Páscoa dos judeus, eu creio que aqui João estava falando acerca da última Páscoa, da Páscoa que o Senhor Jesus estava para ser crucificado, porque nos outros 3 evangelhos nos dá a entender isso claramente. Mateus 21, Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Tudo acontecimentos que estavam próximos da morte de Jesus. Então, eu creio que Jesus expulsou os cambistas da porta do templo, que nós vamos ler aqui agora em João, próximo da sua morte. Tá bom? Então, estando próxima a Páscoa dos judeus, ou seja, próxima à morte de Jesus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E no verso 17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, isso está escrito em Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário em 3 dias, e eu reconstruirei. Aliás, destrui este santuário, vírgula, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Só que Jesus, no verso 21, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Meus irmãos, eu peço graça a Deus para que Ele possa me capacitar para explicar para os irmãos o que Ele falou comigo acerca dessa porção aqui. Vamos por etapas. Então, o zelo da tua casa me consumirá, está escrito em Salmo 69. Salmo 69 tem um contexto. Vamos ler esse contexto de imediato? Vou ler só até o verso 9. Salmo 69, versos 1 a 9. O Salmo 69 todo fala acerca de sofrimentos, de tribulações, de angústias do próprio Senhor Jesus. É uma oração do próprio Senhor Jesus. Só que se aplica para o seu corpo. O seu corpo somos nós. Ele é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. E nós vamos entender aqui claramente. E também se aplicou para o próprio contexto em que Davi estava passando por causa das lutas, das perseguições, das tribulações que ele também estava passando. Então, o zelo da tua casa me consumirá. Olha só, meus irmãos, o que está escrito em Salmo 69, versos 1 a 9. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, eles são poderosos. Então, restituí
o que não furtei. Eles me obrigam a restituir aquilo que eu não furtei. Ou seja, eu preciso fazer o bem, mesmo àqueles que me perseguem. Eu caminho uma segunda milha com eles. Olha só, eu faço bem aos meus inimigos, eu não retribuo mal com mal. Olha só, vamos lá, vamos continuar lendo. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque, por amor de ti, tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. E no verso 9, dentro do contexto, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Então eu quero que os irmãos entendam que esse contexto de o zelo da tua casa me consumirá, fala de um contexto de Jesus, que ele morreu e no terceiro dia ressuscitou, mas também fala acerca da igreja, que também, por causa do zelo da construção desta casa, a qual casa somos nós, e nós seremos perseguidos tanto quanto o Senhor Jesus, e ela será reconstruída no terceiro dia. Porque os judeus perguntaram, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? E Jesus lhe respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Quem é que destruiu o santuário? O corpo, né? No caso, o corpo literal de Jesus. Exatamente, os perseguidores. E no terceiro dia, Jesus o quê? Ressuscitou. Mas isso aqui é profético, fala acerca da igreja, em que em 2000 anos a igreja será perseguida, meus irmãos. Destruída, se é que a gente pode dizer assim, mas no terceiro dia ela será reconstruída. E esse é o zelo da casa do Senhor. A casa que somos nós, ela não é uma casa de comércio. Nós não devemos tratar o evangelho, a piedade, como fonte de lucro. E é isso que eles estavam fazendo. Fazendo da casa de meu pai casa de comércio. Mas isso é profético. Fala acerca da nossa vida, meus irmãos. Nós não devemos tratar a casa de Deus como fonte de lucro, como algo para nos fazermos bem, de nos darmos bem, como algo em que nós passamos por cima de todo mundo, enganamos as pessoas para o nosso bel prazer. Esse é um outro ângulo que eu vou falar isso na próxima gravação. Porque o juízo começa primeiramente na casa de Deus. Então os que estão tratando a casa de Deus como casa de comércio serão julgados. Antes mesmo da volta de Jesus, haverá uma limpa na casa de Deus. Assim como aconteceu aqui com Jesus. Mas agora aqui o foco é em cima dos versos 17 e 18 principalmente. Lembraram-se seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. E nós lemos aqui no Salmo 69, de onde foi que os discípulos lembraram desse texto, e vimos que é um contexto de perseguição. Tanto que Jesus falou, destrói este santuário, que em 3 dias eu reconstruo. Tanto que eles estavam achando, que eles estavam falando, que Jesus está falando acerca daquele santuário literal, que demorou 46 anos para ser reconstruído. Mas Jesus falava acerca do santuário do seu corpo, que morreu na cruz, foi destruído pelos judeus, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Mas isso aqui é profético, fala acerca da igreja, que depois que Jesus foi assunto aos céus, em 2 dias, em 2 milênios, lembra que nós vimos sobre isso? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. E no terceiro dia ele glorificará o nosso corpo, vai reconstruir este corpo. Então esse é o ângulo que eu quero que os irmãos entendam aqui. Mas Wagner, Jesus está falando acerca dele. Eu só consigo enxergar acerca dele. Porque um pouco mais adiante, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos lembraram do que Jesus falou nesse episódio. Então está falando acerca de Jesus. Não somente de Jesus, queridos, mas também de nós. Olha só o que está escrito em João capítulo 15, versos 18 a 21. Se perseguiram a Jesus, vão perseguir a nós também. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então ele destruiu o meu santuário.
e que meu Pai ressuscitou no terceiro dia. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse a vocês. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, se destruíram o meu templo, também vos perseguirão a vós. Destruirão também o templo de vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão com vocês, por causa do meu nome, porque não conhecem o Pai que me enviou, aquele que me enviou. Então consegue compreender que esse zelo da tua casa, que os nossos opositores vão destruir, destruíram Jesus literalmente, ressuscitou ao terceiro dia, mas também estão destruindo a igreja do lado de fora, para que no terceiro dia, no dia do casamento de Caná da Galileia, lembra? Quem meditou comigo nas últimas gravações está entendendo o que eu estou falando. E no terceiro dia, esse corpo também será reconstruído. Lembra que Jesus falou em Mateus 10, se não me engano, verso 28, falando para os discípulos, não temam aqueles que matam o corpo, destroem o santuário, mas não destroem a alma. Temei antes aquele Deus que faz perecer no lago de fogo tanto a alma quanto o corpo. Então, meus irmãos, olha que revelação maravilhosa. Então, o zelo da tua casa me consumirá. Nós precisamos ter um zelo pela construção desta igreja. Lembra que Jesus falou para Pedro acerca da pedra de esquina que era ele, e que essas pedras seriam edificadas, e que a igreja seria construída, edificada sobre a pedra que é Cristo, e as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra a igreja na ocasião da sua volta no terceiro dia? Então, meus irmãos, é isso que eu quero que os irmãos entendam nesse texto aqui. Então, nós somos, de fato, o corpo de Cristo. Tá? Efésios 1, versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o zelo da sua casa, do seu corpo, me consumirá. Então, vamos ler aqui o que nós lemos na última gravação, para que possamos compreender que Jesus estava falando que esse corpo seria destruído e em 3 dias ele reconstruiria. Literalmente o corpo dele, em que o Pai ressuscitou a Jesus no terceiro dia, mas essa casa somos nós profeticamente, que também será maltratada, destruída do lado de fora, e no terceiro dia ela será reconstruída. Oséias capítulo 6, versos 1 a 3. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Jesus, quando foi assunto aos céus, prometeu voltar em 2 dias, em 2000 anos. E no terceiro dia, no terceiro milênio, somados aos 4 milênios anteriores, porque Jesus ele veio a esta terra no 4º milênio, no 7º milênio, nós descansaremos com ele, reinando com ele em glória, com os corpos restituídos, reconstruídos, glorificados. Então, enquanto isso não acontece, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, meus irmãos, essa chuva serôdia está para acontecer. É o grande e maior avivamento que a igreja vai experimentar para poder estar capacitada para suportar a última semana de 7 anos, os últimos 7 anos da humanidade, em especial na metade da última semana para frente, que é a grande tribulação, para que, de fato, nós possamos receber o Senhor Jesus e Ele nos reconstruir. Então, Jesus falou, destrói este santuário, que em 3 dias eu vou reconstruir. Olha o que está escrito em Apocalipse 11, versos 1 e 2, logo depois dessas últimas chuvas, da chuva serôdia que a igreja vai experimentar para poder suportar a grande tribulação.
Olha o que está escrito na destruição desse templo do lado de fora. Apocalipse 11, 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, João, e mede o templo de Deus, mede o altar e os que nele adoram. O templo de Deus somos nós, queridos. Então ele está pedindo para medir o templo de Deus. E aqui é num contexto de grande tribulação. E deixa, verso 2, e deixa o átrio que está fora do templo, não o meças. O átrio externo é o nosso corpo. Então Jesus falou em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo, mas não matam a alma. Então, João, mede somente a parte de fora. A destruição deste templo, que eu vou reconstruir em 3 dias. Estão conseguindo conectar com o texto de Oséias, que um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, perdão, que eles vão invertir aqui, né? É para medir só o templo interno, perdão. Não mede o templo externo do corpo. Amém? Eu inverti aqui, perdão. Então, deixa o átrio que está fora do templo, não o meças. Então, mede somente o santuário interior, porque através do que está dentro de nós, queridos, é que vai determinar a nossa recompensa. Porque é de dentro do homem que sai, né, os pecados. Então, se nós estamos andando em santidade, renovando a nossa mente pela palavra, então de dentro de nós vai sair o quê? Frutos de santidade. Amém, queridos? São esses frutos, ações de santidade, que vai nos garantir a entrada no reino eterno. Amém? Então, não mede o átrio interno, mas só o externo, o corpo. Porque foi dado às nações. E as nações pisarão, olha aí, a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio, metade da última semana, a grande tribulação. Então a igreja ela sempre foi perseguida. E ela será mais intensamente perseguida na grande tribulação. Então, esse santuário será destruído do lado de fora. Tem sido destruído e vai ser mais ainda na ocasião da grande tribulação. Consegue compreender? Conectando o que Jesus falou, destrói esse santuário, esse templo, que eu vou reconstruir em 3 dias. Jesus se referiu não somente ao corpo dele, que foi destruído pelos judeus no 3º dia, ele ressuscitou, mas também do corpo de Cristo, que está sendo destruído ao longo desses 2 dias, será mais intensamente destruído na ocasião da grande tribulação, mas que, na ocasião da volta de Jesus, ele nos fará justiça e reconstruirá este templo. E as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. E os vivos que estiverem protegidos na ocasião da volta de Jesus serão transformados depois dos que ressuscitaram. Consegue compreender esse ângulo maravilhoso, meus irmãos? Então vou ler novamente a porção aqui, a partir do verso 17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Deve haver uma limpa nesta casa, para que o Senhor possa buscar essa igreja. Ele não vai buscar uma igreja qualquer, ele vai buscar uma igreja preparada, sem mancha, nem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então haverá uma limpa nesta casa antes da volta de Jesus. E o juízo começa pela casa de Deus. Conectando com os juízos que vão acontecer na terra antes da volta de Jesus, os ímpios serão atingidos também por esse juízo. Começa na casa de Deus, mas também vai se estender aos ímpios. Então o zelo da tua casa me consumirá, dentro de um contexto de perseguição. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Conectamos com o corpo de Jesus e com, literal, e com o corpo de Cristo que somos nós. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Só que Jesus, ele se referia ao santuário do seu corpo. Dele,
literal e o nosso. Amém, queridos? Percebeu a conexão maravilhosa com o casamento de Caná da Galileia? Então Jesus, ele participou de um casamento. É claro que não foi logo em seguida que ele foi expulsar os cambistas da porta do templo. Né? João, ele escreveu o seu evangelho logo após o livro de Apocalipse. E lendo o livro de Apocalipse, nós vemos um livro de flashbacks, de análises, ou seja, o livro de Apocalipse, ele fala da volta de Jesus e dos eventos que acontecem antes da volta de Jesus. Depois ele fala de novo da volta de Jesus e fala de forma mais detalhada acerca do que vai acontecer antes da volta de Jesus. E assim vai, vai e volta o tempo todo no livro de Apocalipse. Do capítulo 1 até o capítulo 19, é o tempo todo flashback. E João, nessa vibe maravilhosa, escreveu o livro de João, falou acerca de Jesus no casamento de Caná da Galileia, no terceiro dia, um assunto profético, falando acerca da igreja que será reconstruída em 2 dias e no terceiro será restaurada. E ele já conectou na sua escrita com o que Jesus falou antes dele ser sacrificado na Páscoa, fazendo uma limpa na casa dele, que será destruída em 2000 anos e reconstruída no terceiro dia. Olha essa coisa tremenda, como é profundo o Evangelho de João, meus irmãos. Vocês estão conseguindo compreender essas verdades maravilhosas? Então esse é o Evangelho de João, maravilhoso. Amém, queridos? Então vamos finalizar aqui este ângulo acerca dessa porção do verso 13 ao verso 21. Na próxima gravação, nós vamos meditar num outro ângulo acerca deste episódio de Jesus fazendo uma limpa na porta do templo, que é um ângulo que vai durar até um pouco mais, vai ser 2 ou 3 gravações. Nós vamos conectar com Jeremias capítulo 7, que Jesus falou, ele não falou aqui em João, mas falou nos outros evangelhos, Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, que eles estavam fazendo da casa de Deus um covil de salteadores. E nós vamos conectar com Jeremias 7 e nós vamos ver o que está acontecendo com a igreja ao longo do tempo, principalmente nos dias atuais de maior apostasia, o que estão fazendo com a casa de Deus, e nós vamos conectar. Vai ser maravilhoso essa porção aqui, maravilhosa essa porção aqui. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.